Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Prazer, eu sou o Rafael Nicolai, sou supervisor dos O2 do Awake EDL, né? E hoje eu vim aqui trazer para vocês uma mensagem, né? Falando, minhas inspirações foram duas, né? Uma música chamada We Gon Rain, que é do Flame, e o texto de Lucas 21, 12 a 19. E eu vou falar um pouco sobre um tema que está sendo muito debatido hoje em dia, né? Atualmente, né, que veio à tona, né, que é cristofobia e perseguição, e eu quero falar um pouco sobre isso. E vou começar lendo o texto que me inspirou para depois desenvolver a minha ideia aqui, né? E então o texto de Lucas, a partir do 21, do versículo 12, vai dizer o seguinte: Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão algum de vocês. Todos o odiarão por minha causa, mas nem o fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. Então aqui, né, Jesus falando, né, que nós seríamos perseguidos por causa dele, né, por causa do nome dele, por falarmos sobre ele. E nós não teríamos que nos preocupar com a perseguição, pois de acordo com Jesus, eles responderiam no nosso lugar se nós fôssemos levados, né, nas sinagogas, levados para a presença, né, de grandes pessoas como juízes, etc., né, governantes. Um caso disso, né, por exemplo, aconteceu com Paulo quando ele é levado a César, enfim. Para vocês verem, né, dando um exemplo, mas isso acontece hoje em dia. Deus, ele nos dá essa oportunidade, né, para pregar ainda mais o evangelho. Então, falando um pouco mais sobre a perseguição, nós atualmente, né, nós vemos que a mídia ela enfatiza bastante, né, que muitos grupos sociais eles são perseguidos, eles são maltratados, os direitos deles são infringidos, né, a lei não está protegendo corretamente, né, as pessoas não estão respeitando esses grupos sociais. Como, por exemplo, o grupo LGBT, os negros, né? A gente tá vendo, esses dois grupos estão mais apresentados na mídia, né? Porque eles sofrem bastante preconceitos. Muçulmanos, a gente vê a mídia falando sobre como as pessoas tratam errado os muçulmanos de forma errada. Mas a coisa que a gente não vê é os cristãos, na mídia, né? Falando sobre como os cristãos são perseguidos e a mídia não fala nada sobre isso, né? A gente não vê notícias, a gente não vê nada, não vê material, né, sobre isso. E isso me incomoda um pouco porque nós também estamos sendo perseguidos, né? Nós também não estamos sendo respeitados da forma que nós deveríamos ser respeitados, né? Mas honestamente, tipo assim, eu não ligo muito para isso, né? Ainda mais porque Mateus 5, né? Vai falar, Mateus 5, 11 e 12 vai falar um negócio muito interessante que é o seguinte, né? Porque a gente, antes de ler o texto, a gente não precisa ir muito longe, né, para ver que existe perseguição em nosso meio, né? A gente vai na escola e já vê que tem uma perseguição contra você, contra eu, acontece, contra mim, contra eu. Acontece essa perseguição, né? E que é tipo aquela zoeirinha, né? Mas é zoeirinha, Rafael. Isso aí não é nada demais, é só uma zoeirinha, porque você aceita e não vai embora. Mas... Tipo assim, eu aceito de boa, mas tem gente que se sente incomodado com aquela zoeirinha, tipo, o virgão ali, o pastorzinho, o pipipi, papapó, e fica te enchendo o saco. Honestamente, eu não me incomodo, porque Mateus 5 vai dizer o seguinte, né? A partir do verso 11, Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então sim, nós vamos ser perseguidos apenas por falar de Cristo, porque... Sabe por que a gente vai ser perseguido? Porque quando... Dá um exemplo aqui e vocês vão entender. Quando vocês estão no quarto escuro durante muito tempo e a luz acende, aquela luz incomoda demais seu olho, você se sente incomodado, seus olhos doem. Então é por isso, sabe por que a gente vai ser perseguido? Porque quando a luz de Deus chega nas trevas, as pessoas que estão em volta, elas se incomodam com a luz de Cristo, elas se incomodam com aquela luz brilhando. E é por isso que as pessoas tentam te diminuir, tentam apagar a sua luz, né? Elas tentam te tirar daquele lugar para que você possa ir embora e a luz pare de incomodar os olhos delas. Mas
isso aconteceu e eu quero dar um exemplo para vocês continuarem e não desistirem, né? Porque a Bíblia fala que, acabei de ler, que nós vamos ter, né, uma recompensa por isso. Nós vamos ser recompensados por amar a Cristo acima de todas as coisas, acima da dor, da perseguição. Nós vamos ser recompensados por Deus. E por fim, né, eu queria dar um exemplo aqui de pessoas que foram heróis na fé e que está em Hebreus 11, do texto, do versículo 35 ao 40, pessoas que sofreram perseguição de verdade, né? Porque no meu ponto de vista, uma zoeirinha, a gente aceita e vai embora. Tipo assim, é uma zoeirinha, o virgão é zoeirinha, vai embora, aceita e continua pregando o evangelho, sabe? Mas aqui nós temos exemplos de verdadeiras pessoas que foram perseguidas e nem por isso desanimaram. Que no caso o final de Hebreus 11, né? Que vai falar sobre os heróis da fé e pessoas que foram mortas realmente amando a Cristo, né? Eu quero dar exemplos. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João foi exilado numa ilha, teve que morar lá sozinho, morreu naquela ilha sozinho. E existem vários outros exemplos, né? A partir do verso 35, né? Vai dizer o seguinte, outros, porém, foram torturados, recusando-se a serem libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo aquilo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. As pessoas que sofreram por Cristo tiveram um objetivo muito simples, sabe qual que é? Levar a palavra até hoje em dia. Porque eles sofreram, nós temos a palavra, nós temos conhecimento de quem Deus é. E por fim eu quero dizer uma frase, né? Que é o seguinte, não parem de pregar o evangelho, continue, pois o reino de Deus está em movimento, continue levando o evangelho, pois ele está construindo a igreja dele, nós somos a igreja dele, e as portas do inferno não se prevalecerão contra nós, contra o seu povo. Muito obrigado, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, valeu, falou, é nóis.